Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos falar no vídeo de hoje sobre o jogo 2 das finais da NBA e também algumas marcas históricas que o Shai Gilgeous-Alexander acabou encontrando, alcançando, na verdade, acho que é até a melhor palavra, né? Depois da sua performance nesse jogo 2 das finais. Bem, vamos então verificar aqui como foi a partida primeiramente, como sempre, né? E nós tivemos o seguinte placar: 107-123. Bem, dessa vez nós tivemos um jogo consideravelmente tranquilo para a equipe do Oklahoma City Thunder. No início ele foi um pouquinho mais pegado, que nem a gente consegue ver aqui o gráfico, vamos falar dessa maneira, só que ali no início do segundo quarto em diante a equipe do Oklahoma City Thunder abre vantagem e consegue dessa vez manter uma ótima diferença, né? Não teve aquele problema que aconteceu no primeiro jogo de estar ganhando por uma vantagem considerável e aí no último quarto perder essa vantagem considerável, que foi de certa maneira um pouco até chamativo, vamos falar. Não que a equipe do Indiana Pacers não tenha feito isso várias vezes nessa pós-temporada, mas né, se você quer ser campeão, você não pode deixar com que esses erros aconteçam, vamos falar dessa maneira. E no jogo 2, isso não aconteceu. 123-107, um jogo bem mais tranquilo, mais uma partida assim, vamos dizer, um pouco abaixo de algumas peças do Indiana Pacers, que no primeiro jogo foi um pouco maquiado pela questão da bola no clutch time ali do Tyrese Haliburton, que a gente já vai dar uma olhadinha já, pessoal. Acerca das estatísticas dos jogadores. Pascal Siakam jogou 30 minutos, 15 pontos, um pouco abaixo, vamos falar assim, do que normalmente ele faz. Em relação a essa série aqui, ele realmente está indo bem abaixo do que ele estava fazendo normalmente. Normalmente ele estava fazendo 24 pontos, principalmente na final da Conferência Leste. Ele fez médias de 24 pontos e aqui ele fez, se eu não me engano, no primeiro jogo 19 e agora 15. Então, assim, tá num momento um pouco mais abaixo o Pascal Siakam, mas não só ele, né? A equipe no geral. Aaron Nesmith, 26 minutos, 14 pontos. Miles Turner, 27 minutos, 16 pontos. Andrew Newbart, 32 minutos, 11 pontos. E Tyrese Haliburton, 34 minutos, 17 pontos. Mais uma vez, tanto Pascal quanto Tyrese Haliburton, que são as duas principais estrelas, tiveram um jogo abaixo. Que nem eu mencionei da outra vez, um ponto positivo. Todos os titulares fizeram pelo menos 10 pontos. Entretanto, isso não foi o suficiente para vencer. Sem contar a seguinte questão: os principais jogadores, ou seja, o Pascal e o Tyrese Haliburton, estão jogando bem abaixo, cara. Estão produzindo poucos pontos, vamos falar dessa maneira, que é o que eles conseguem fazer com um pouco mais de tranquilidade, tendo em vista a qualidade de ambos os jogadores. No banco de reservas, destaque para o TJ McConnell, com 18 minutos e 11 pontos, e para o Benedict Mathurin, com 22 minutos e 14 pontos. Da linha dos 3, 14 de 40, 35% de aproveitamento, e da linha do lance livre, 19 de 26, 73% de aproveitamento. Então não foi uma partida assim 100% abaixo, vamos falar assim. Claro, a produção de 107 pontos para o melhor ataque dessa pós-temporada realmente é um pouco abaixo, para ser bem honesto. Entretanto, não é que aquela partida, sabe, que você não tem nenhum ponto positivo. Houveram coisas boas, entretanto, os principais jogadores não estão conseguindo auxiliar a equipe. E é isso que tem sido um dos principais problemas. No primeiro jogo, que nem eu mencionei, teve lá uma reviravolta, né? Teve uma virada ali surpreendente, que estavam perdendo por 15 pontos, correram atrás e conseguiram. No jogo 2, já não foi assim. E não é uma coisa que vai acontecer toda a partida, vamos dizer dessa maneira. Mas se o Oklahoma City conseguiu acordar da maneira que a gente espera que acordou, a situação para o Indiana Pacers fica um pouquinho mais complicada. Os jogadores do Indiana têm que começar a jogar um pouquinho melhor. Pro lado do Oklahoma City Thunder, nós tivemos ótimas atuações, algumas atuações um pouco mais baixas, vamos falar dessa maneira, então vamos passar um pouquinho aqui sobre elas. Chet Holmgren, 28 minutos, 15 pontos. Jalen Williams, 34 minutos, 19 pontos. Shai Gilgeous-Alexander, 36 minutos, 34 pontos. E aí Luguentz Dort, 26 minutos, 3 pontos apenas. E Cason Wallace, 23 minutos, 4 pontos. No banco de reservas, destaque para o Alex Caruso, 27 minutos, 20 pontos. E
pro Aaron Wiggins, de 21 minutos e 18 pontos. Da linha dos 3, 14 de 36, 38% de aproveitamento. E da linha do lance livre, 29 de 33, 87% de aproveitamento. Bem, mas, assim, independente, né? Pô, a vitória do Oklahoma City Thunder aconteceu, uma distância tranquila e etc. Entretanto, no final das contas, esse início de série, ele não é nada ruim para o Indiana Pacers, vamos ser bem honestos, tendo em vista que o Indiana Pacers, ele jogou as 2 primeiras fora de casa, consegue vencer uma, perde uma, então assim, vai com a série completamente aberta para Indiana. Que nem a gente tinha mencionado até no primeiro vídeo, que isso, né, é uma situação favorável pro Indiana Pacers, tendo em vista que eles são os azarões, vamos falar dessa maneira, os favoritos são o Oklahoma. Então, o Oklahoma não começar essa série com 2-0, obviamente chama um pouco a atenção, e pro Indiana Pacers é um cenário muito bom. Claro, o melhor do cenário seria ele ir com 2-0 para Indiana, mas isso realmente para acontecer tinha que ser basicamente um milagre. Agora, 1-1 entre Indiana e Oklahoma, cara, os caras vêm com moral ainda. Vem tranquilo, por causa que assim, perder uma em Oklahoma já era o esperado. Vamos falar dessa maneira. Agora, eles conseguirem vencer uma partida realmente chama a atenção. Agora, em Indiana, a série ainda está aberta. Se por algum acaso o Indiana vencer esse jogo 3, ele já está na frente mais uma vez na série. Vamos falar então sobre os números, as marcas expressivas e históricas, vamos dizer dessa maneira, que o Shai Gilgeous-Alexander conseguiu alcançar depois dessa atuação de 34 pontos no jogo 2 das finais, que são essas daqui, ó, pessoal. A primeira delas é a seguinte, ó, maior número de pontos nos 2 primeiros jogos na carreira nas finais da NBA. O recordista era o Allen Iverson, que tinha 71 pontos, e agora o Shai Gilgeous-Alexander, nos seus 2 primeiros jogos numa final de NBA na carreira, conseguiu com 38 no primeiro e 34 no segundo fazer 72 pontos, então entrando para a história nessa estatística aqui, 72 pontos nos 2 primeiros jogos, batendo somente Allen Iverson e Michael Jordan, os 2 que já estão no Hall da Fama, e um deles o maior jogador da história do basquetebol americano, do basquetebol americano, tô louco, da história do basquete, vamos falar dessa maneira. Outra marca incrível, vamos dizer assim, do Shai Gilgeous-Alexander com essa atuação que ele teve no jogo passado foi a seguinte, ó, o Shai Gilgeous-Alexander agora ele tem 9 jogos seguidos em casa nesses playoffs com pelo menos 30 pontos. Essa é simplesmente a sequência, a maior sequência na história da pós-temporada nos playoffs da NBA. Então ele fez 33 pontos aqui contra o Denver Nuggets, ele fez mais 34 contra Denver, mais 31 contra Denver, esses jogos todos em casa, tá, pessoal? 35 contra Denver, 31 contra o Minnesota Timberwolves, 38 contra o Minnesota, 34 contra o Minnesota, 38 contra o Indiana e 34 contra o Indiana Pacers. Então, com essas 9 partidas em casa, de maneira seguida, ele conseguiu fazer 30 pontos ou mais. E por último, Shai Gilgeous-Alexander consegue entrar no hall, vamos dizer assim, muito específico, muito especial da NBA também, que é o de jogadores que conseguiram alcançar pelo menos 3.000 pontos em uma temporada, somando, obviamente, temporada regular e playoffs. E essa lista aqui de 12 jogadores que agora incluiu o Shai Gilgeous-Alexander é uma lista bem específica, vamos falar assim, com jogadores históricos. E o primeiro aqui, mano, já é uma loucura isso daqui, pra falar bem a verdade, pra você ver o impacto, vamos dizer assim, do Michael Jordan na época que ele jogava. Michael Jordan conseguiu fazer isso na história da NBA 10 vezes, mano. 10 vezes ele conseguiu. Aí você deve pensar assim, pô, isso daí então deve ser fácil. Se o Michael Jordan fez isso 10 vezes, cara, aí você pega o Wilt Chamberlain 5 vezes. Aí depois disso, somente conseguiram fazer uma vez só. Elgin Baylor, uma vez só. Ricky Barry, uma vez. Kareem Abdul-Jabbar, uma vez. Bob McAdoo, uma vez. Shaquille O'Neal, uma vez. Kobe Bryant, uma vez. Kevin Durant, uma vez. James Harden, uma vez. Luka Doncic, uma vez. E Shai Gilgeous-Alexander agora uma vez. Para vocês terem uma noção de como é complicado de você fazer isso. E uma coisa que me chamou a atenção até, cara, é que o LeBron James não está. Tendo em vista que ele tem ótimas médias de pontuação, principalmente no seu prime, vamos falar dessa maneira.
etc. Sem contar que também nesse momento do prime dele, ele chegou várias vezes às finais da NBA. Então, assim, isso daí conta muito, ajuda muito, né? Você tem uma temporada regular com 82 jogos, obviamente, aí já atinge a todos. Entretanto, nos playoffs, quanto mais longe você for, né? Quanto mais você for avançando as fases, mais jogos você tem para disputar. Vamos falar dessa maneira. Então, o LeBron James não estar nessa lista me chama um pouco a atenção, porque ele chegou 10 vezes às finais da NBA. Então, e que nem eu mencionei, né? Ele teve ótimos momentos, assim, com altas pontuações de média e etc. E ainda assim ele não conseguiu chegar a essa marca de 3.000 pontos em uma temporada, sem contar que ele também é o cestinha da história da NBA, né? O jogador que fez mais pontos na história. Então, assim, chama um pouco a atenção, obviamente que isso daí não diminui nada na carreira dele, né? Nos números e nas marcas, mas me chamou a atenção aqui um pouco nessa lista onde o Michael Jordan simplesmente fez 10 vezes, cara. 10 vezes, mano. Isso é muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Principalmente que na época do Michael Jordan, Will Chamberlain, Elgin Baylor, Ricky Barry, a maior parte desses jogadores aqui, ó, até basicamente o Kevin Durant, ou seja, do Kobe Bryant pra cima, basicamente o basquete que eles jogavam era um basquete de dentro do garrafão. É um basquete de 2 pontos. Lógico, o Michael Jordan chutava umas bolas de 3 ou outra, mas assim, velho, não tem nada comparado com os dias de hoje. O Wilt Chamberlain, mano, ele era pivô, mano. E assim, aqui é o puro suco do basquete clássico, vamos falar assim, né? E aí nós temos algumas outras estatísticas acerca dessa série, ó. Vezes que um time que ficou 1-2 nas finais da NBA e acabou campeão. Apenas 13 vezes. Ou seja, se por algum acaso Indiana ou Oklahoma City ficar com uma vitória atrás, ou seja, Indiana liderar por 2-1 ou Oklahoma liderar por 2-1, eles entram nessa estatística que fica bem complicada. Apenas 13 vezes na história da NBA, né, nas finais, um time que ficou 1-2 conseguiu se tornar campeão. Então já é uma situação já que fica complicada estatisticamente, tá? Aqui, ó, e aí o Isaiah Thomas até disse, né? O jogo 3 é o mais importante da série. É normalmente nesse jogo que o time ganha embalo. E aqui nós temos até, acho que a entrevista dele. Game 3 is Aqui, the ó. most important game in this series. And game 3 is normally where you get momentum at. And I see Indiana winning game 3 at home and forcing OKC to have to perform in a game 4, or OKC's got to win a game 5 to stretch it to 6. But I think Indiana goes home. I think they know how important game 3 is. I think Indiana wins games 3. Bem, palavras do Isaiah Thomas, bicampeão da NBA com o Detroit Pistons. Estatisticamente a gente vê que realmente esse jogo 3 ele é determinante, porque nas estatísticas, times que lideram por 2-1 têm maior vantagem na série para conseguir vencer, obviamente, porque tá 2-1 na série, né? Então tá mais próximo, mas estatisticamente as equipes não conseguiram ter uma reviravolta nessa questão, vamos falar dessa maneira. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.